Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que está chegando. Já comecei aqui no chat perguntando quem conseguiu fazer as atividades da semana, como que foi para vocês. Vi muita gente comentando, vi muitas promessas na enquete também de pessoas que iam fazer atividade. A Sara teve um relato muito legal, acho que, não sei se foi de você, Sara, que você postou até no grupo falando que fez atividade, tinha um projeto que precisava colocar em prática e utilizou a IA para fazer esse projeto, fazendo a atividade, começou a entender o quanto a IA pode mudar a vida das pessoas. E, gente, a gente vai estar encerrando essa, é a quarta aula da nossa última aula desse bloco, porque a gente vai começar a construir um projeto com IA a partir da próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre a aplicação da inteligência artificial e vou trazer exemplos para vocês compreenderem. A gente vai fazer uma atividade prática, desenvolvendo um projeto e criando a aplicabilidade de tudo que a gente aprendeu nessas 4 aulas, para a partir da próxima aula, a gente vai começar a construir o nosso projeto de IA em conjunto. Então, assim, a gente teve o primeiro bloco, que foi entender os fundamentos, que está sendo a gente entender os fundamentos, entender como funciona chat, Copilot, como fazer um prompt de verdade. E agora a gente vai, nessa aula, entender a aplicabilidade, como que a gente aplica a IA na vida, como que as empresas estão usando inteligência artificial, como que está sendo desenvolvido os processos e, principalmente, né? Eu sempre falo, para mim é muito importante que vocês desenvolvam pensamentos críticos. Então, é importante que vocês comecem a ter esse pensamento crítico de como que você vai pensar usando a IA. Quando a gente vê na internet, às vezes a gente vê assuntos muito rasos sobre inteligência artificial. Por quê? Porque a gente só pensa como uma ferramenta, como se a IA fosse uma ferramenta. E vai muito além disso. E mais interessante do que conhecer uma ferramenta ou outra, porque a tecnologia está mudando tanto, é vocês conhecerem e entenderem como pensar e solucionar problemas resolvendo IA. E dentro desse curso, dessa grade que são 3 meses, a gente vai começar a resolver problemas. Então, toda atividade que eu passo para vocês é no intuito que vocês tenham um pensamento crítico de como eu posso resolver um problema da minha vida, do meu negócio, do meu trabalho, utilizando inteligência artificial. Faz sentido para vocês? Quem está fazendo e está acompanhando as aulas, comenta para mim, dá um joinha para eu saber se vocês estão conseguindo captar essa ideia dessas aulas e principalmente desse primeiro bloco. Isso para mim é muito importante. E as atividades que eu tenho passado são atividades que não existem certo e errado. Então, assim, são atividades que vocês precisam, na verdade, fazer uma avaliação crítica, colocar em prática o aprendizado e testar. Gente, é teste também. É muito importante que vocês coloquem a mão da massa, que vocês tirem um tempo para desenvolver esse aprendizado. Vou compartilhar aqui a aula para a gente começar. Que bom, exato. Poucas aulas, a gente está na nossa 4ª aula e a gente aprendeu bastante coisa ao longo dessas aulas. E a partir da próxima aula, a gente vai colocar em prática muito mais. A gente vai começar a construir projetos. Então, assim, já comecem a pensar num problema que vocês querem resolver, um projeto que vocês estão ali na cabeça, para tirar do papel e colocar em prática, para virar portfólio de vocês. Então, isso é muito importante. Tudo que vocês forem fazer na vida, gente, tragam pensando nessa parte prática.
Hoje a gente vai falar sobre aplicações da inteligência artificial em diversos setores. Então, o que essa aula quer trazer para vocês? Como que a inteligência artificial, como que ela está sendo aplicada em setores como e-commerce, entretenimento, finanças, saúde, e a gente vai analisar casos práticos. Para quê? Porque, para mim, é na prática que a gente começa a entender como que foi o conceito utilizado por trás dessa aplicação. E para a gente poder refletir sobre qual que é a solução que está acontecendo utilizando IA. E uma coisa muito importante que eu vejo que vocês já estão fazendo aqui. Hoje, por que está acontecendo a revolução? Por quê? Com a IA generativa, a gente está tendo acesso a ferramentas, coisas que a gente não tinha antes. Então, hoje vocês estão tendo acesso gratuito a Copilot, a Gemini, a ChatGPT e muitas outras ferramentas que existem possibilidades de vocês testarem de forma gratuita. E a gente vai trabalhar esse processo para que vocês possam estar compreendendo isso. E qual que é o objetivo da nossa aula hoje? É aprofundar como a inteligência artificial está sendo aplicada nos setores. Como que vocês acham? Eu quero que vocês comentem aqui para mim como que vocês acham que está sendo. Como que vocês acham que está sendo aplicado? Alguém tem alguma ideia? Na indústria? O que vocês acham? Assim, coloquem para mim aqui nos comentários onde vocês estão enxergando que está sendo usado IA para eu poder perceber assim, isso aqui é IA. Só para eu entender se vocês já estão pegando. E no fim dessa aula, o que vocês estão compreendendo? Profundidade de aplicação prática. Então, é interessante vocês aprenderem a profundidade disso, entender os conceitos por trás de cada aplicação. Gente, não adianta a gente entender muito sobre ferramenta sem entender conceito. E muitas vezes, até na parte da tecnologia, eu vejo tanta gente focada em aplicação, em aprender coisas, mas não entende bem o conceito, não entende bem a lógica. E outra coisa, pensar em soluções de problemas reais. Por que geralmente eu trago vocês para a realidade? Por quê? Porque quando a gente começa a pensar em soluções, mesmo sem tanto conhecimento técnico, a gente consegue aplicar. A aplicabilidade é a coisa mais importante. Deixa eu olhar aqui. Saúde, indústria, marketing. Podem ser bem específicas. Onde na saúde, onde nas indústrias, onde no marketing. Detalhem aí para a gente poder começar a pensar ainda mais à frente. Essa aula a gente vai cada aula é um passinho. Então, cada aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Por que é importante no marketing? Por que a gente está aprendendo isso? Né? Por que a gente está usando isso na aula? Primeiro, quando a gente identifica oportunidade de inovação no projeto pessoal e profissional de vocês. A minha ideia aqui não é focar em teoria, é focar na prática. Como que eu consigo colocar isso na prática? É como que você pode pensar criticamente sobre o uso da tecnologia em problemas reais. Como que você pode desenvolver soluções que possam melhorar esses processos, produtos, serviço, aonde você está, o que você está fazendo hoje no seu negócio, em algum projeto que você tenha, no seu trabalho, como que você vai contribuir? E também, como a gente falou na última aula, uso ético e responsável na sociedade. É importante a gente ter profissionais que pensem isso. Saúde, detectar enfermidades, câncer, marketing. No marketing, como postagem no Instagram, copywriter, roteiros, atendimento, logística, analisar padrões de consumo, de previsão, tomada de decisão, atendimento do cliente.
precisão para prever colheita, aplicar a IA, descobrir que mensagem automática no Telegram, possível fazer, separar documento específico, filtrar uma imagem. Muito incrível, exatamente, gente. Existem muitas aplicabilidades que a gente consegue. E é muito importante a gente começar a pensar. Vocês veem como vão mudando. Quando a gente vai trazendo esse conhecimento, a nossa lógica, a nossa ótica vai mudando. Então, a gente entende, e é importante entender esses conceitos e a importância. É importante vocês olharem esses casos práticos, e eu vou trazer hoje no e-commerce, streaming, finanças, saúde. E é importante a gente associar a aplicação. Por quê? Porque muitas vezes a gente está sempre pensando, isso está muito longe de mim. Mas eu não sou o Netflix, eu não sou a Amazon, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para isso. Porque o que acontecia antes? A gente pensava sempre lá na frente, né? Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre conceitos, né? Todo mundo já sabe, a gente está repetindo, que é um ramo da ciência da computação que se dedica a criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente desativam a inteligência humana. Aprender com experiência, considerar padrões, tomar decisão, compreender linguagem neural, tudo isso é o que a gente está vendo aqui na base. E aí a gente tem os subcampos. Quem lembra da primeira aula, né? Que permite que a gente aprende a melhorar a experiência, as redes neurais, que são os sistemas inspirados no cérebro humano, e o processamento de linguagem neural. E qual que é a importância disso? A IA está presente em diversas áreas. E o que isso influencia, gente? Hoje, a IA adiciona 15,7 trilhões na economia global até 2030. Ou seja, por que a gente está falando tanto em IA? Porque a gente está mudando. A forma de trabalho está mudando, a forma de produzir está mudando, a forma de programar está mudando, a forma de trabalhar vai mudar. Os impactos que a IA vai gerar são eficiência operacional. Então, a gente vai ter automação de tarefas repetitivas, aumentar a produtividade, tomada de decisão baseadas em dados, análise de grandes volumes para insights estratégicos, personalização em massa. Então, aquilo que a gente pensava que quando é um robô, não é personalizado. Quando com a IA agora fica ao contrário. Quanto mais IA, mais personalizado é a oferta. Quem já pensou em comprar alguma coisa aqui? E aí, quando foi ver, o anúncio já apareceu. Isso é inteligência artificial. Então, isso é importante a gente entender, né? Essas análises de como que você está consumindo o seu conteúdo, como que você está fazendo, a inteligência artificial ela já vai lendo e predizendo o seu comportamento de consumo. Então, eu acho hoje que o Instagram, o Facebook, a Meta, ela conhece mais você, às vezes, do que você mesmo. Porque, às vezes, antes de você pensar, ela já está te oferecendo uma coisa que você... mas eu estava precisando justamente disso. Porque ela está predizendo o seu conteúdo. E isso é importante a gente poder entender. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem captar o quanto isso faz a diferença? E eu trouxe aqui para a gente poder falar um pouco sobre aplicação de casos práticos. Vou falar sobre a recomendação personalizada da Amazon. A Amazon é um case, um baita case, que consegue usar a IA de maneira sensacional. E o que ela usa? Qual que é o conceito que ela usa de IA? Ela usa a técnica que a IA faz recomendação com base nas opiniões de usuários semelhantes. Mas isso não é só a Amazon que faz. Não, não é só a Amazon que faz. Mas eu quero que vocês comecem a compreender o que ela usa. Ela usa um algoritmo de filtragem
para analisar o histórico de navegação, o histórico de compra, a avaliação dos usuários. E aí, o que ela faz? Com esses dados, o sistema identifica padrões e começa a fazer recomendação personalizada. Porque é impressionante, às vezes você entrou lá, você fala, gente, como que ele sabe que vai me recomendar isso? E depois que a Amazon aplicou isso, essas recomendações personalizadas, elas são responsáveis hoje por 35% das vendas. Gente, vocês entendem o impacto que isso coloca? E o engajamento, a personalização aumentada, a probabilidade de você comprar algo é 75%. Olha a importância. O que acontece quando você traz essa aplicabilidade na prática? Você melhora a experiência do cliente, você está oferecendo produto relevante, você aumenta a satisfação, você aumenta a venda, você aumenta recomendações e você aumenta o número significativo de coisas específicas, na compra específica. Vocês já tinham pensado sobre isso? Calma aí que tem aqui, que tem. Usar IA para combater crime cibernético, sim, já é usada para antifraude. E principalmente para que vocês comecem a pensar, porque às vezes a gente está usando IA e não percebe que aquilo é uma inteligência artificial. A IA ficou tipo assim, resumida, parece que IA é IA generativa, mas a gente tem muitas coisas e casos para poder usar. Outro caso interessante é a parte de streaming, Netflix, personalização de conteúdo do Netflix. Como que é feito, né? O conceito aplicado ali é o deep learning, que é as redes neurais profundas. É um modelo que permite análise de dados complexo para fazer as variações. E como que funciona esse modelo? A Netflix ela coleta os dados sobre o que você assiste, quando, por quanto tempo, e aí ela utiliza as redes neurais para identificar padrões, para prever o conteúdo que você pode gostar. E o que acontece? O engajamento aumenta. Mais de 80% das horas de visualização da Netflix são impulsionadas por recomendação. E redução de cancelamento. Quanto mais você tem um conteúdo personalizado, contribui para que as pessoas assistam mais, para que você retenha mais o usuário. Eu quero que vocês anotem em algum lugar que vocês estiverem. Dados são o novo petróleo. Dados. Tudo que vocês forem fazer, tudo que vocês vão desenvolver, tudo que vocês vão construir dentro de um trabalho, dentro de todo o processo de pensamento de vocês, vocês precisam entender. Tudo é sobre dados. Então, assim, como eu quero construir um projeto, o que eu preciso? Dados. Eu quero, para poder solucionar problemas, o que eu preciso? Dados. E quando você tem os dados assertivos, você consegue desenvolver de maneira real. Então, a gente pensar em como a gente vai trazer dados, como a gente vai construir para aplicar e resolver o problema, funciona. A gente vai usar a ferramenta, mas para isso a gente precisa fazer análise, né? E a importância disso. Manter o engajamento, manter os usuários na plataforma, satisfação do cliente, oferecer uma experiência mais agradável, processamento de dados em grande escala. Então, fazer uma análise de milhares e milhões de usuários e o aprendizado contínuo. Isso é importante. Por quê? Porque é sempre aprendendo mais sobre aquela pessoa para recomendar mais e mais assertivo. Então, coleta de dados. A Netflix, o que ela faz? Coleta as informações sobre os usuários que assistem, quanto tempo assistem, por quanto tempo, quando eles assistem. Aí eles fazem análise com uma deep learning, a rede neural, para identificar padrões complexos dos dados coletados. E depois faz a recomendação personalizada com base na análise, prevê e sugere o que você vai gostar, como que você vai gostar.
Gente, por que eu estou tentando mostrar esse processo para vocês? Porque a partir disso, quando vocês começam a compreender, vocês começam a pensar como uma IA funciona, como eu consigo resolver, como eu vou desenvolver isso. Faz sentido para vocês? Vocês estão comigo? Estão captando? Lembram de algum caso para colocar aqui no bate-papo? Vamos falar sobre finanças e saúde. Antes de falar sobre finanças, eu não sei se eu já contei um caso na minha empresa, em como que a gente resolveu nos Estados Unidos. Eu quero, inclusive, trazer o Pedro, meu sócio, para contar mais casos de sucesso. Na próxima aula eu vou convidar ele para vir aqui falar sobre inteligência artificial e contar para vocês alguns casos de estudo. E um desses casos foi de uma empresa de seguradora de saúde que muitas pessoas iam para a emergência. Muitos usuários, quando ficavam doentes, iam direto para a emergência, mas não iam no médico antes, não faziam uma consulta preventiva. Sentiam uma dor de cabeça, iam para a emergência. E aí as pessoas que realmente precisavam da emergência acabavam não sendo atendidas com tanta prioridade. E eles precisavam resolver isso nos Estados Unidos. E aí o que eles fizeram? Eles pensaram, a gente tem esse problema, como que a gente pode resolver? E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês comecem a pensar, existe esse problema, como que a gente vai resolver isso? A gente vai fornecer Apple Watch para todo mundo daquela região, que quiser, relógios, e a gente vai pedir autorização para pegar os dados sem pegar nome, sem privacidade, sem invadir nada, mas a gente vai pegar esses dados daquela região e fazer uma análise de como aquelas pessoas se sentem, porque o Apple Watch vai poder prever como elas estão de saúde, prever se vai acontecer alguma coisa. E aí, daquele grupo, você consegue prever um grupo maior da cidade. E aí eles pegaram esses dados, preveram, conseguiam pegar, fizeram uma análise daqueles usuários, e daí daquilo que eles desenvolveram, eles conseguiam avisar pessoas que precisavam ir no médico antes de chegar na emergência para marcar suas consultas. E isso deu uma economia, acho que foi de 75 milhões nos 3 primeiros meses, só fazendo uma análise de prever dados. Isso que eu quero que vocês possam compreender. Vou colocar aqui, alguém perguntou, pode colocar IA em fraudes e tudo mais? Eu trouxe o caso do PayPal. O conceito que eles fizeram é identificar padrões de dados para detectar atividades suspeitas. Então, como que funciona? O PayPal ele utiliza IA para monitorar as transações em tempo real. E aí o sistema começa a analisar padrões de comportamento e sinaliza se essas transações são atípicas, para que possa ser revisada. E quando foi implantado essa IA, evitou perdas de fraude por 0,32 da receita total. E uma velocidade de detecção maior, ela identifica fraudes em milissegundos, que também evita perdas significativas. E o que é importante, né? Segurança financeira, protege o usuário contra atividades fraudulentas. Segundo, confiabilidade da plataforma, aumenta a confiança dos clientes no serviço online. E associação de conceito, análise preditiva, prevê, identificar potenciais fraudes antes que ocorram. E processamento em tempo real, para que você evite perdas, danos e tudo mais. Eu trouxe mais um exemplo da saúde, que é processamento de linguagem natural, que entender a análise da linguagem humana. E o aprendizado profundo, que é considerar padrões de imagens médicas. Então, o IBM analisa grandes volumes da literatura médica e dados e ajuda no diagnóstico. Então, assim, a IA está fazendo uma revolução também na medicina. Por quê?
Porque um médico sozinho, ele não consegue lembrar todos os casos. Ele não consegue entender, identificar doenças ou lembrar de tudo. Isso é muita coisa. E agora, com uma análise com a inteligência artificial, fica mais fácil a gente aprimorar, auxiliar o profissional com insights baseados nos dados. Então, a personalização dos tratamentos com os pacientes, para identificar a terapia de cada paciente. Nessa aula, gente, o que eu quero de vocês? E por que eu estou trazendo tanto case? Eu quero que vocês já pensem no desafio que vocês têm aí na vida. Que vocês vão desenvolver um projeto pensando numa solução de IA aplicada para poder começar a desenvolver. Eu quero que vocês levantem a mão para eu saber aqui quem já tem um projeto em mente de como que vai fazer para aplicar IA na próxima atividade. Eu estou trazendo várias ideias, insights, pensamentos. Vamos lá. Letícia tem aqui. Thaís. Quem mais, gente? Levantem as mãozinhas. Sara, Natália. Quero mais aqui. Quero vocês levantando, Ana Carolina. Quero vocês levantando umas mãozinhas. Então, é muito importante, muitas vezes uma aula teórica, eu sei que a gente também tem uma ânsia, né, de aplicar, de aplicação, Alexandra, de fazer. Mas quando a gente não tem base teórica, de conceito, e nem de entendimento que é possível resolver aquele problema, a gente não consegue pensar em soluções. Então, assim, por que eu trago para vocês casos de aplicações? Para que vocês comecem a trazer insights para a vida real, de como que eu vou conseguir aplicar na minha vida, no meu trabalho. Quem já usa IA no dia a dia do trabalho? Só para eu saber, comenta eu uso e coloca como. Quem usa alguma IA no trabalho, sendo chat GPT, ou começou agora, quem traz esse processo de mais ou menos? Vai colocando aqui para mim poder saber. Que essa atividade ela vai ser desafiadora. Por que ela vai ser desafiadora? Porque ela usa em apresentação, pesquisa, apoio, elaboração, usa para estudar. Bom, muito bom. O que mais? Usa para estudar, delimitar roadmap, sugestão de estudo, curso, pesquisa. Olha o quanto já está trazendo esse impacto. Usa para estudo. Faz programação em Java, usa para apoiar nos desenvolvimentos. Perfeito. Estudo e pesquisa, relatórios. Muito bom. E por que eu quero que vocês abram a mente de vocês? Porque ela vai além de uma ferramenta de pesquisa. Eu estou entregando, eu quero que vocês comecem a pensar como ouro, como criatividade, como eu posso pensar em soluções inovadoras, como eu posso usar como fonte de pesquisa, mas como eu posso também usar como fonte de ação para o meu trabalho, para o meu projeto. Porque o que eu falo aqui nas aulas é, gente, a ferramenta mais valiosa que cada uma de vocês pode ter nas mãos é a criatividade. É criar, é acreditar. Quando eu falo assim, eu tenho fé naquilo que vocês estão desenvolvendo, tenham sangue no olho para poder fazer, porque vocês estão recebendo ferramentas que existem, possibilidades de executar o projeto, resolver problemas e desenvolver processos. Faz sentido para vocês? Vocês estão começando a entender esse pequeno passo para que vocês possam facilitar a vida? E pode facilitar a vida de maneira simples, gente. É assim, eu sou mãe, tenho uma rotina corrida, não tenho tempo para nada. Como uma IA pode me ajudar? Você pode ganhar uma secretária. Você pode construir uma secretária para você e conseguir ter uma personalização.
Ah, eu estou com a minha saúde mental baixa. Você pode ter uma psicóloga, construir um terapeuta ali para conversar com você. Então, são tantas pequenas soluções que ajudam demais, tanto para gerar conteúdo, foto, texto, vídeo, mas quanto aplicabilidade na prática. Eu vou descer aqui para a gente poder explicar. Agora eu vou falar sobre conceitos e associação de cada exemplo, para que vocês entendam melhor as aplicações de IA. É importante vocês associarem os conceitos e os exemplos práticos. E por que é importante a gente fazer e compreender essas associações? Para ajudar a entender não apenas o que, mas como, por que foi aplicado. Permite vocês pensarem como que esses conceitos podem se adaptar a outras situações, a outros projetos. Como que você pode pensar criticamente estímulos sobre impacto e desafio associado ao uso da IA. Gente, o mercado de trabalho está mudando muito e toda aula a gente fala isso. A gente fala sobre o mercado de trabalho e até a gente já debateu na aula passada, será que a IA vai tirar o emprego? Será que eu vou perder meu emprego para uma IA? Mas quanto mais você consegue exercer o teu pensamento crítico, mais você vai conseguir trazer soluções. A Cíntia está fazendo uma pergunta bem interessante para mim. Mas as IAs gratuitas não são limitadas? Elas são, Cíntia. Elas são limitadas, mas você vai pensar assim, eu não tenho nenhuma IA. E eu tenho uma IA que é limitada. E é de graça com o recurso que eu tenho. Entre você ter uma IA gratuita e você não ter nenhuma, hoje você já tem uma ferramenta além nas suas mãos. E por isso que eu falo, a gente precisa sempre ter um pensamento criativo para poder usar, te dar uma perspectiva. Pode ser que um momento você tenha a possibilidade de pagar e ela vai ampliar suas possibilidades. E aí você vai falar, puxa, eu já cheguei nesse ponto e ela amplia a minha possibilidade e eu consigo desenvolver um pouco mais. Mas eu não quero construir uma aula que seja completamente voltada a você ter que pagar algo. Eu quero trazer muito mais para vocês o pensamento e a racionalização do que você pode fazer com uma gratuita e com uma paga, claro que você vai conseguir fazer mais, e claro que sempre você consegue fazer mais se você tiver um pouco mais de recursos, mas é a gente pensar com o pouco recurso que a gente tem, como que a gente pode trazer um impacto, como que a gente pode desenvolver a mudança. Vocês entendem? Faz sentido para vocês? E pensar em soluções. Então, para mim, quando eu estava elaborando essa aula, eu quero perguntar para vocês como que esses conceitos, quando eu apresento para vocês, falando sobre o Netflix, falando sobre o PayPal, falando sobre tantos outros cases que existem, eles se relacionam com algum projeto que vocês estão fazendo. Como que a IA pode ser aplicada? Sabe? Como que vocês podem buscar soluções? Busquem IAs gratuitas, pesquisem o que está no mercado hoje, sabe? É trazer esse lugar do não conformismo. Porque quando a gente entra no lugar da conformidade, a gente não faz, a gente não muda a nossa realidade, a gente não desenvolve. E a criatividade, usando ferramentas, eu não sei, tem tantos filmes assim que mostram, eu não estou querendo ser uma pessoa com vocês idealista, apenas, mas eu quero que vocês tragam e desenvolvam o pensamento da compreensão de como uma IA funciona, de como grandes empresas estão fazendo essa aplicabilidade para que vocês consigam aplicar em pequenos casos. A gente não precisa construir projetos muito grandes. A gente pode construir pequenas soluções. E, para mim, são as pequenas soluções que mudam o mundo. Como que você vai poder usar dentro daquilo que você já tem? O que você pode fazer dentro daquilo que você está desenvolvendo? Seja no seu trabalho, no projeto,
num portfólio. Tem muitas pessoas aqui construindo um portfólio. Então, assim, hoje a IA ela consegue entregar códigos que antes você demoraria muito tempo para pensar, para aprender, para quem está programando, quem está desenvolvendo, está migrando de profissão, ou para quem é da área do designer, que quer criar coisas, logos, mas nunca teve uma habilidade artística, mas tem muita criatividade. Então, como que você vai fazer isso? O meu pensamento é jogando sempre para vocês. Como que vocês vão conseguir construir dentro desse processo, desse projeto? Que agora que a gente entende isso, a nossa atividade ela vai ser esse pensamento com a solução de IA. Então, eu quero que você pense em como a IA pode ser aplicada em algum projeto ou problema que você quer resolver. E identifica o problema e pensa nessa solução com IA. O objetivo é identificar um problema real e uma necessidade ou uma área de interesse pessoal seu. E é pensar em como uma IA pode utilizar para desenvolver como solução. Ah, mas eu não tenho acesso a essa IA. Não tem importância que você não tenha acesso, mas pesquise para você construir um projeto, para você começar a pensar em como que eu construo projetos pensando em utilizar IA. Porque aí, mesmo que você tenha que apresentar isso para um investidor, para o teu chefe, para a empresa, para o negócio, você tem a capacidade técnica de construir um projeto pensando numa solução, trazendo aplicabilidade prática, entendendo quais as ferramentas e qual é o custo desse projeto para que você possa construir e como que você pode desenvolver. Então, o primeiro passo vai ser identificar o problema. Pode ser qualquer área: educação, meio ambiente, negócio, saúde, artes. Um exemplo: dificuldade de gerenciar o estoque de uma loja. Necessidade de personalizar materiais educativos para diferentes níveis de aprendizagem. Otimização do consumo de energia em residência. Estou deixando vocês serem criativos. Esse é o problema. Análise. Analise os conceitos de IA que podem ser aplicados. A gente aprendeu nas aulas. Pode ser aprendizado da máquina, pode ser análise preditiva, pode ser processamento de linguagem natural, pode ser visão computacional. Olha aí, aula 1. Quem lembra da aula 1 aí? Se não lembra, volta na aula 1, assiste a aula 1, pega lá o PDF que está na aula 1. Então, a gente vai fazer essa análise. E você vai descrever a sua ideia, a sua solução. Primeiro, você vai descrever bem detalhado, você vai incluir o problema que você está identificando, como que a IA vai ser aplicado, quais são os conceitos que a IA está envolvida, quais são os benefícios que você espera e possíveis desafios e como você pode superar. Então, identificar o problema. Escolhe o problema real, a necessidade de interesse. Por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar um projeto. E os melhores projetos eu quero selecionar para a gente trazer para uma banca, seja uma banca de investidores, que a gente possa construir isso, para que você faça algo na prática. Para mim, gente, aprendizado, ele é prático. Qual que é o problema que você está vivendo? Por isso que eu não estou nem delimitando problemas. É como fazer isso. Analisar os conceitos de IA. Então, considera qual conceito de IA pode ser aplicado. Vocês não precisam necessariamente só colocar os conceitos. Vocês podem colocar ferramentas que já existem, que você, custa tanto, vou precisar dessa e dessa ferramenta. Mas coloquem como que você vai resolver: aprendizado de máquina, análise preditiva, processamento de linguagem natural. E descreva a solução. Elabore uma descrição detalhada de como a IA vai ser aplicada, como que os conceitos são envolvidos, quais são os benefícios esperados e possíveis desse desafio. E você refletir como que isso vai impactar na parte ética,
que a gente já fez. Então, lembra que vocês vão ter que juntar as 3 aulas para essa próxima aula. Então, você vai considerar o impacto ético, social da solução, como que é a estratégia que você vai superar os obstáculos na implantação. O que eu estou querendo aqui de vocês é colocar prática. E é aprender a argumentar com a prática. Faz sentido para vocês? Quem aqui entendeu a atividade? Quem aqui já está pensando na atividade? Ela é uma atividade que você pode colocar num nível mais puxado, dependendo do nível que você está pesquisando, ou de um nível mais simples. Um problema simples que você quer resolver. E tudo isso você vai conseguir aprender a desenvolver projetos. Por quê, gente? O que eu sinto que é o profissional do futuro? O profissional do futuro que vai estar à frente, vai conseguir escalar, desenvolver, é quem está pensando em resolver problemas com IA, na aplicabilidade, no custo. Exatamente, Sara. Aplicabilidade e custo. E aí eu vou trazer uma aula de prompt para vocês. Volta para a aula 2. Eu tô tipo assim, ó, puxei para a aula 1, para vocês entenderem os modelos, e agora eu vou puxar para a aula 2, que a gente falou sobre prompt, conversa com o chat. Chat, eu tô com essa ideia e tenho esses desafios. Me traz um brainstorm de 20 ideias que você gostaria, que você me traria para esse problema. Como que você vai resolver isso? Pega os principais autores dentro dessa área que você está querendo desenvolver, para eles poderem te trazer ideias. Então, usem também a construção do prompt. Estão comigo? Faz sentido para vocês? Eu trouxe um exemplo. Eu trouxe um exemplo para que vocês entendam a atividade e como que vocês vão implementar elas. E que eu quero que vocês entendam que as atividades que eu coloco aqui não é atividade que você consegue jogar no chat e pedir só para o chat fazer. Precisa de vocês, para que vocês usem como portfólio, para que vocês cresçam, para que, cara, o meu objetivo nessa aula, eu vou falar na minha vida, o que eu estou fazendo isso com vocês? É fazer com que mulheres, vou colocar toda a comunidade, porque eu sei que tem homens aqui, tem LGBTs, mas fazer com que uma comunidade desprivilegiada ganhe dinheiro. Eu sinto que a gente trabalhar uma distribuição de renda mais justa, igualitária, e vocês terem mais condições de vida, isso vai fazer com que vocês se motivem a estudar mais, a desenvolver mais. E eu sinto que a IA vem muito por esse caminho. Então, tragam esse lugar da ambição de desenvolvimento. Eu sei que a rotina é puxada, mas eu sei que esse curso que vocês estão fazendo aqui, para mim, ele é prático. É o que eu posso mudar na minha vida. Eu vou colocar o exemplo da atividade Desafios de Implementação da IA. Qual que é o problema? Artistas independentes que têm dificuldade em alcançar o público-alvo devido à concorrência ou à falta de recurso para marketing. Solução com a IA. Desenvolver uma plataforma que utilize IA para conectar artista e fã, analisando preferências musicais, tendências. A plataforma pode sugerir estratégia de marketing personalizadas. Pode ser simples, mas eu só estou colocando o modelo, conceitos. Aprendizado de máquina, analisar padrões de consumo de música, processamento de linguagem neural, aprender a entender feedback e comentário do usuário, análise preditiva, prever tendências musicais. Benefício: aumentar a visibilidade dos artistas, oferece experiência personalizada para o usuário, contribui para a diversidade. Desafio: coleta de dados sobre opções musicais, garantir que o algoritmo não favoreça apenas os artistas já populares. Estratégia: incentivar os usuários a compartilhar suas preferências e implementar mecanismos que promovam descobertas de novos talentos. Vocês conseguiram compreender? Quem conseguiu captar? Levanta a mãozinha ou coloca aqui. Sim, consegui. Para eu poder entender, vocês estão comigo, gente. Que cada aula, não sei se vocês estão notando, está ficando, a gente está subindo o nível.
a gente está escalando. E assim, a escalada da IA, a gente começa, parece que isso aqui é muito bobo, muito simples. Mas quando você junta tudo, você fala: caramba, eu tenho um projeto, eu tenho um portfólio. E eu estou tentando trazer para vocês de uma maneira super didática para que vocês consigam aplicar na prática. E os desafios. Falta de dados, desafios. Sem dados suficiente, o modelo de IA não vai ser treinado. Estratégia: coletar dados relevantes, limpar, preparar os dados existentes. Conhecimento técnico limitado, desafio. Dificuldade de entender e implantar a tecnologia. Estratégia, utilização. Então, para cada desafio que a tua mente traz para vocês, eu quero que vocês coloquem estratégia. Custo, recurso limitado para investir, estratégia, ferramenta gratuita, código aberto. Começa com solução simples. Você escreve o simples, começa com solução simples. Questões éticas e de privacidade, não esqueçam, governanças éticas. Uso responsável da IA, garantir privacidade de dados, seguir que a gente falou, melhores práticas, estar em conformidade com o LGPD. Isso é importante demais. Superando os desafios, educação e capacitação. Participa de curso online, webinário, colaboração, formar parceria, uso de ferramenta, plataformas. Isso é importante. Então, primeiro, gente, identificar o obstáculo, desenvolver estratégia, implementar a solução, avaliar e ajustar. Isso que vocês estão aprendendo aqui nessa aula é ouro. Ouro. Ouro por quê? Porque vocês vão começar a colocar na prática. Vocês vão começar a desenvolver projetos, vocês vão começar a se questionar, sem só pensar na ideia, mas também nas objeções e pensando em soluções para poder colocar isso para rodar, para fazer a diferença. E para vocês fazerem isso, vocês precisam estar comprometidos com o aprendizado do portfólio, com aonde vocês querem chegar, com o negócio, com o trabalho, para que as coisas aconteçam. Então, tirem um tempo. Esse projeto ele vai ser essencial, para que vocês possam passar para o próximo estágio e a gente chegar na aplicabilidade dos projetos a partir da próxima aula. A partir da próxima aula, a gente já vai começar a sair um pouco mais da teoria, mas vocês entendem que essa teoria que a gente aprendeu nessas 4 aulas, o quanto ela é fundamental para que vocês apliquem. Entender os conceitos da IA base, entender como funciona o prompt para que vocês possam estar usando as IA generativas para auxiliar no processo, a ética e agora colocando esse projeto em prática. Esses 4 módulos, eles são essenciais para que vocês possam trazer aplicabilidades na prática. Então, é importante que, mais do que isso, que vocês façam, fazer. Isso é mais importante, gente. Façam, que isso vai mudar a vida de vocês. Vou fazer alguns recados também aqui para quem está participando da vaga de estágio. Acredito que essa semana a gente já finalize a seleção. A gente tem uma vaga para arquiteto de IA e a gente está já chamando para entrevista algumas pessoas e outras eu vou mandar depois o feedback. Se você não foi selecionada também, teve muitas inscrições, não fique triste, porque a gente tem mais vagas em aberto e que vai surgir. Então, quem está passando pelo processo seletivo vai ter a possibilidade de estar estagiando. Quem aplicou para a vaga de design, manda o portfólio, que essa semana a gente vai estar também selecionando com aplicabilidade em IA, designer no IA. E eu também estou com uma vaga para videomaker, editor de vídeo em IA, para quem se interessa e gosta também, já tem um portfólio, social media, essa parte assim das mídias sociais, mas tudo voltado para IA. Manda para mim também lá no privado e a gente vai conversando. Meninas,
É isso. Eu agradeço demais hoje a aula. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula mais densa e uma aula onde eu tirei mais tempo para explicar. Eu vou abrir um tempo agora para vocês, se vocês tiverem perguntas das outras aulas ou dessa aula, para poder tirar dúvidas, para poder ajudar, para poder trazer um processo também do que vocês precisarem. Eu estou à disposição e estou muito feliz, assim, tenho acompanhado as tarefas na plataforma e estou muito feliz com os resultados. Estou vendo que muita gente está colocando em prática. Estou vendo que muita gente está desenvolvendo projetos reais e tem me mostrado, e estão estudando. Continuem compartilhando. É muito importante que vocês compartilhem no grupo para incentivar outras pessoas. Então, comuniquem, compartilhem, levem feedback. Eu vou fazer também um formulário de avaliação para que vocês possam estar avaliando as aulas para mim, até para a gente poder estar melhorando cada vez mais. O meu intuito, como a gente tem uma turma com níveis diferentes, então, assim, a gente tem pessoas que estão tendo o primeiro contato com inteligência artificial e pessoas que já têm pós-graduação e estão desenvolvendo processos de programação mais complexos. E essa aula que a gente está aprendendo, ela precisa contemplar todos. Precisa contemplar desde quem está no básico até quem está no avançado. Então, se você já está num processo mais avançado, aplica. Vai lá, desenvolve um projeto mais complexo, mostra o que você está aprendendo, coloca na prática que eu vou amar ver. Se tiver dúvidas também, pergunta lá, que a gente vai estar trocando ideias. Se você está num básico, a mesma coisa. Faça com as ferramentas que você tem nas mãos e com o conhecimento que você tem, mas não deixa de fazer. Bom, vou abrir, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, um feedback para vocês agora. Uma dúvida para quando é a entrega? Sara, eu estou deixando sempre de uma semana para outra as entregas. Essa atividade é bem importante que vocês entreguem na próxima semana. A próxima semana a gente já vai iniciar um outro módulo. Então, é interessante que todas as atividades até para você colocar lá e entender a parte básica da IA. Deixa eu colocar aqui, Cíntia. Você tem dificuldade para gerar imagens. Por quê, Cíntia? Você já entendeu o teu método? Será que você está mandando comando assertivo para IA? A tua análise de prompt, eu não sei se você fez a aula 2, e a aula 2 é sobre prompts. E lá eu entreguei a estrutura do prompt. Às vezes a gente não está trazendo o comando. Então, quanto mais você detalhar o teu prompt, mais a imagem vai ficar de acordo com o que você quer. Então, assim, é importante você trazer o máximo de detalhe. Pode, Ana, pode fazer sim. Pode fazer o processo seletivo para as 3 vagas. A vaga de designer, a gente está querendo ver o portfólio. Então, se você tiver um portfólio ou outro do que você fez de freela, manda o portfólio. E se você já fez edição de vídeo ou sabe mexer no CapCut, manda ali dentro que a gente vai fazer, mas pode fazer aplicação para as 3 vagas. O meu intuito aqui com essa turma também é tentar gerar o máximo de vagas possíveis para que vocês possam aprender e aprofundar esse entendimento, né? Então, se eu tenho a possibilidade de ter um negócio e consigo fornecer, e estou buscando profissionais para crescerem comigo, para mostrar que existe oportunidade,
é importante trazer para vocês. E vocês, ao mesmo tempo, se mostrarem interessados. Então, apliquem para as vagas, façam os testes, estudem. Eu acho que isso vai mudar a vida de vocês, vai mudar o jogo. Não estou dizendo que é uma vaga de estágio específico, mas estou dizendo que são as oportunidades que o mercado está oferecendo. E quanto mais vocês estiverem à frente disso, mais vocês vão conseguir ter oportunidades. Thaís, eu quero fechar as vagas essa semana. Então, assim, o quanto antes vocês mandarem, melhor. Todas as vagas eu acredito que eu vou fechar essa semana. Claro que eu vou tentar abrir novas vagas, mas essa semana a gente já vai estar desenvolvendo. É muito legal ler isso, de mudar a vida das pessoas. Eu acho que cada uma de vocês tem que ter isso no coração, sabe? De como vocês podem mudar a vida de outras pessoas. Muitas vezes o problema que você está vivendo hoje, só você vive. E você está numa realidade muito específica. E quando a gente vive um problema, a gente tem a capacidade de pensar numa solução para aquilo. E isso às vezes, não que é uma coisa boa viver um problema, mas é quando a gente passa por um problema é que a gente consegue pensar numa solução para esse problema. Quem não vive o problema que a gente vive, dificilmente vai conseguir pensar nesse problema e vai conseguir trazer soluções para esse problema. Por isso que hoje a gente está vendo grupos de mães que se unem para desenvolver soluções para desafios da maternidade, grupos de mulheres em vulnerabilidade que buscam e trazem desafios daquilo que estão vivendo. E o que eu falo para vocês e o que eu trago sobre essas ferramentas é: olhem para os desafios que vocês estão vivendo na vida e pensem nas soluções que vocês podem trazer. Porque tem soluções e tem possibilidades de mudar não só a realidade de vocês, mas a realidade de muitas pessoas que passam pelos mesmos desafios. E a gente só consegue quando a gente está passando. E eu sei que é muito difícil. E eu não estou nem minimizando o problema de cada uma de vocês, os desafios, sei que muitas enfrentam, mas eu quero que sirva como fonte de inspiração. Eu quero que essa aula seja um gás para que você que está deixando de acreditar em você mesmo, volte a acreditar. Para você que está desistindo de algum sonho, volte a acreditar. Que você use o grupo como uma rede de apoio e de incentivo, para que você possa entender que tem oportunidade, que vocês podem mais do que vocês já estão fazendo. Então, que isso motive, surja como um motivador. E quando vocês compartilham no grupo feedbacks das aulas, feedbacks de como vocês estão, do que vocês estão fazendo, de como isso mudou a vida de vocês, isso vai ajudando outras e outras pessoas, inclusive me ajuda e me incentiva a continuar. Esse é um trabalho que eu sou completamente voluntária, dando as aulas e preparando com muito amor. Aqui a gente não ganha nada, não tem nenhum tipo de apoio, mas mesmo assim ele é muito gratificante quando a gente vê o resultado acontecendo. A gente vê oportunidades vindo e surgindo. E eu faço isso porque surgiu para mim, e eu sei que na área da tecnologia, quem está trabalhando no tech não é fácil. Quando eu fui me aventurar e apresentar meus projetos para bancadas de investidores e batendo nas portas e acreditando que podia fazer diferença, eu vi o quanto aquilo era difícil. E hoje eu quero que seja mais fácil, sabe? Que não seja tão difícil quanto foi para mim. Porque eu tive a oportunidade, consegui e estou desenvolvendo esses projetos. E eu quero que seja, e que vocês acreditem, que seja para vocês também, que vocês acreditem nisso, que é possível. É uma luta todo dia, mas é acreditar mesmo, é a gente poder fazer acontecer e juntas a gente é mais forte. Beleza? É isso. Vocês têm uma semana muito maravilhosa. Eu sempre saio com meu coração cheio de alegria das aulas. Façam as atividades. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem.
eu estou à disposição de vocês. O nível está subindo, a gente está aumentando o grau de dificuldade, mas não deixem de fazer. Façam, incentivem, vão lá no grupo, incentivem o grupo, motivem, dê um gás de motivação, porque eu acho que às vezes a tua motivação ou a tua fagulhinha no coração pode fazer a diferença no coração de outras e outras pessoas. É sempre isso que eu penso, eu falo, eu vou motivar, mesmo que eu motive uma pessoa, isso vai fazer a diferença, talvez essa pessoa mude a vida de outras pessoas e isso já me deixa muito, muito, muito feliz. Então, vamos fazer essa corrente para que tudo funcione e dê certo. Contem comigo, viu? Que bom que vocês estão cada vez mais apaixonados por IA. Eu também me sinto muito apaixonada por IA, por dar aula para vocês. E contem comigo. Um beijo. Até terça que vem. Terça que vem eu quero fazer uma surpresa. Eu vou ver se eu convido o Pedro. Ele está aprendendo português ainda, que é o meu sócio, mas eu quero ver se ele consegue vir para dar uma entrevista, contar. Ele já trabalhou com projetos como a Meta, com a Dell, com a Microsoft, com o Google, com grandes empresas, e ele tem muito a ensinar. Ele é um grande mestre para mim e tem muito a ensinar sobre inteligência artificial e sobre a aplicabilidade delas. Então, vou convidar ele. Não está garantido ainda, mas dentro dessas aulas eu vou encaixar uma entrevista com ele. Um beijão, meninas. Tchau, tchau.